Aí, o que eu fiquei pensando na hora que a gente estava lendo? Gente, quantas formas de humilhação eu me submeto diariamente com o simples objetivo de quê? De não seguir a direção que Deus está me dando. E aí eu me submeto a várias coisas. Deus fala para eu ir numa direção, eu vou em outra. E aí aquela direção, ela vai exigir de mim muitas coisas que vão cada vez mais me afastar de Deus e me enfraquecer espiritualmente e automaticamente me fazer seguir um outro caminho, uma direção muito mais longa para chegar naquele lugar que Deus gostaria que eu já estivesse ali atuando há muito tempo. E esse texto fala claramente disso porque Deus levantou Saul para ser o próximo rei. Porque o povo estava pediu. exigindo de Samuel. O povo já estava pedindo lá. Exato. Né? Quando Deus levantou ele, o povo relutou e questionou. O que tem esse homem a nos acrescentar? Como esse homem vai nos defender? Vários questionamentos. Um povo foi e outro ficou assim com esse questionamento. Exato, ficou dividido para isso. E aí parece que parte desse povo foi parar na mão desse outro povo aqui de Naás e Jabes, que já estavam buscando uma outra liderança. Que não era a que Deus tinha levantado para eles. E que é isso que a gente faz. A gente foge dos propósitos que Deus tem para nossa vida. Deus quer nos liderar através da direção dele. E a gente vai sempre buscar outra forma de liderança. O que é muito pior. Aqui no início poderia parecer que era melhor e contra o que Deus estava falando. E no final eles falaram que botaram uma condição de furar os olhos direitos de todo o povo para poder liderá-los, para poder humilhá-los. E aí o que eles fazem? Eles retrocedem e pedem ajuda. Choram, né? Choram e pedem ajuda. Nossa, muito forte isso. E é isso que a gente faz o tempo todo. Muito forte isso, cara. E assim, eu vou trazer de novo pra mim, porque me incomoda. Assim, o que você estava me explicando, olha o que você estava explicando. Você estava explicando o certo, que o caminho é esse, né? Ingrid, pra fazer edição, você tem que levar tempo. Porque eu assisto um pedaço de vídeo, 5... né? Quantas vezes for, você já tem experiência, você assiste 5. Eu, com certeza, no começo, eu não vou ter a mesma percepção que você, então eu vou ter que assistir muito mais para conseguir pegar, né? E esse tempo todo que eu vou estar me conectando ali, se eu tivesse envolvida naquilo que Deus pediu para eu fazer, não seria tão pesado, não seria tão sacrificante. E eu estaria cada vez mais me condicionando a estar sendo guiada por ele e esperando nele a providência que, na verdade, eu estou cavando para conseguir. Não tem nada de errado em fazer esse trabalho. O errado é eu estar seguindo na direção contrária que ele pediu para eu fazer. Você vê, toda vez vem a mesma resposta. Qual é a forma de humilhação que você está se submetendo? Eu digo assim, forma de humilhação fica um pouco pesado, porque a gente está levando para o texto. Mas acaba sendo uma forma de humilhação outra vez, porque você está indo para um outro caminho que é muito mais dispendioso, cansativo, e que de alguma forma você está buscando chegar num resultado que eu posso te dar, mas você vai precisar confiar que vai vir através da minha direção. E não das suas mãos. E não das suas mãos. Você quer voltar para as tuas mãos. Então, o tempo que eu pedi para você dedicar da sua vida a mim, para preencher todo esse vazio que ainda existe dentro de você e que precisa ser eliminado, você está se distraindo com outra coisa para ter o recurso das suas mãos para não confiar na minha providência. Porque você não confia em mim. Porque você não acredita que eu posso fazer. O povo só acreditou depois que viu Saul vencendo aqueles que tinham amedrontado ele. Exatamente. Ele ali tomou as rédeas da situação, resolveu e salvou, né? Aquele povo. Mesmo aquele povo que estava rejeitando. Estava rejeitando e trocando ele pelo outro povo que... Olha só, o outro povo que queria dominar eles deixou bem claro, ó, eu posso até liderar, mas eu vou humilhar vocês, porque o meu objetivo é humilhar vocês. O que o inimigo faz com a gente?
E nessas horas a gente tem que ser grande, né? Grande de espírito e caráter, como Saul fez. Que ele poderia ter deixado. Não deixa é se escolha de ferrar. vocês, Deixa se ferrar. E ele foi muito maior que isso, né? Porque o nosso propósito é muito maior do que a mesquinhez de coisas que nos cercam o tempo todo. Gente, eu fico Né? O propósito que Deus tinha para ele, para a liderança dele, para a posição que Deus queria que ele assumisse era muito maior. Muito maior. E para o povo também usufruir de tudo aquilo. Claro, exatamente. O maior beneficiado ali seria o povo. E para pensar, Raquel, mais sério ainda, gente, isso aqui que a gente está falando. Olha só, lá atrás, nesse estudo, o povo falou o quê? Deixou bem claro que não queria seguir a Deus porque não tinha um rei físico. Aí Deus escolheu um rei para liderar aquele povo. A escolha de Deus também estava desagradando o povo. Uhum. A insatisfação está onde? Dentro do interior de cada um. Porque, olha só, até dentro da nossa ignorância, os nossos pedidos acabam sendo atendidos por Deus. Mas mesmo os pedidos que são atendidos por Deus, nós rejeitamos. Porque a insatisfação está dentro de nós. Não é sobre o que Deus está oferecendo, é sobre nós não estarmos preparados para receber. Nós não estamos disponíveis para receber aquilo que Ele está nos dando, porque a gente está tão cego interiormente que a gente não consegue ver benefício no amor que Deus quer nos dar. Aí a gente volta pro aprisionamento. A gente faz escolhas pela humilhação. Por isso que eu botei esse título. Que forma de humilhação me submeto para não me render à direção de Deus? Uhum. Aí é individual, cada um enxergar a sua. Porque cada um tem a sua questão individual para tratar e o Espírito Santo de Deus vai conscientizar, né? Então, assim, hoje eu me vejo nessa situação de voltar a ter o controle da situação e de querer... Essa é sempre a minha forma de humilhação. Eu quero caminhar sozinha. Eu não quero ter a direção de Deus. Eu não quero seguir debaixo da direção dele. Eu quero fazer pela força do meu braço. Porque tudo isso tem a ver com aquilo de não querer depender, não querer estar sendo cuidada por Deus. Eu volto para a mesma situação. E é uma situação que sempre me colocou numa condição de quê? De escravidão. Porque eu tinha que trabalhar muito, 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 muito. Eu deixava de ter? Não, eu tinha. Mas a que preço? Deus quer me dar por muito menos. Deus quer fazer... Porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela não tem como comparar a sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Então eu estou rejeitando a sabedoria de Deus, estou supervalorizando a sabedoria humana. Foi o que o povo fez. Rejeitou Saul, que foi a escolha de Deus, e escolheu um outro povo. Uhum. Um caminho muito mais difícil, mais sofrido, mais... E esse povo que veio para liderar ainda estava vindo com a condição, tipo assim, eu vou humilhar você. Deixou bem claro. Deixou bem claro. Isso são as Eu vou situações humilhar. que a gente passa, às vezes deixa claro pra gente também. E a gente ainda aceita. Aceita, porque achamos que estamos no controle indo... Meu Deus, isso é muito forte. por essa escolha, né? Muito forte, muito sério. Por isso eu botei isso. Qual você botou, amiga? Botei ninguém conquista a salvação só. Porque na hora que eles precisaram, eles gritaram, né? Para serem salvos, né? choraram. E aí Saul moveu céus e terras, fez um sacrifício, espalhou sua mensagem, porque Saul também não salvou aquele povo que estava se rendendo sozinho. Nem ele, como o rei eleito, conquistou a vitória sozinho. Então, realmente, não fomos feitos para viver só. E você não vai atingir os resultados que você busca, que você precisa, sozinho. Seja em tudo na vida. A importância da nossa unidade. Nós. Mesmo você se sentindo um rei. Tem pessoas que, se acham. Não, eu sou autossuficiente, eu pago minhas contas, eu resolvo o trabalho, eu sou o que ganha o melhor da minha família, eu sou mais bem sucedido. Saul tinha sido eleito rei. E, no entanto, ele também precisou de ajuda. E ele olhou com misericórdia para aqueles que, de alguma forma, estavam rejeitando ele. Exato. Porque se estavam buscando outra liderança, estavam rejeitando a liderança dele. Sim, com certeza.
E ele podia, é o que a Raquel falou, ele podia chegar e falar assim, não foi procurar outro? Agora entuba aí a Se escolha que vira vocês aí. fizeram. Não vem chorar atrás de mim pedindo ajuda não, porque vocês não foram olhar para outro rei, outra direção. E assim, se a gente for olhar com os olhos humanos, muito normal você fazer isso, porque realmente não fez isso, não foi a escolha que eles fizeram. Mas é isso que Deus quer nos ensinar. A gente precisa olhar para o interior da pessoa, olhar com curiosidade ao invés de julgamento. E quando a gente age dessa maneira, tudo conspira a nosso favor para crescer, porque ali todo mundo usufruiu da vitória, né? Exato. Todo mundo pôde aproveitar e ter benefícios em cima daquela vitória que Deus fez com que Saul tivesse em cima daquele povo. Então, assim, na minha faceta, eu vou colocar a soberania mesmo. Essa palavra é bonita, todo mundo fala, eu falo muitas vezes, mas eu não acredito nessa soberania de Deus. Porque se eu acreditar de verdade na soberania de Deus, eu não perdia tempo com outras coisas. Eu não arrumava outras coisas para me distrair. Eu focava naquilo que Deus tem me direcionado a fazer. Entendeu? Porque vai ser muito mais produtivo para mim, vai ser o que vai blindar a minha mente, o meu coração, vai ser o que vai ser o meu reservatório para um futuro que está por vir, onde eu preciso ter uma mente transformada e firme e com as minhas esperanças renovadas em Cristo. A gente aqui está construindo um reservatório. Entendeu? E quantas vezes a gente não tem tempo de estar nesse momento, a gente deixa isso para depois, né? Porque o mais importante seria de tudo é a gente acordar e ter a consciência de que isso precisa ser a primeira coisa que a gente precisa fazer. Porque a partir desse primeiro momento do dia, a gente vai conseguir direcionar de forma excelente todas as atitudes durante todo o resto do dia. Começando pelos pensamentos. Começando pelos pensamentos. Porque às vezes você... Gente, eu quantas vezes já acordo com pensamentos de derrota? Muitas vezes me sentindo incapaz, me sentindo, sabe, olhando e pensando, caramba, como é que vai ser? Com medo, com dúvida. Se você começa o teu dia diante de uma verdade dessa daqui, entendendo o que realmente Deus quer para você, para sua vida, todos esses pensamentos que você acordou com eles vão embora. E a tua esperança é renovada. Então eu botei Deus soberano. Eu coloquei de acordo com esse versículo, né, que tem aqui, acho que o versículo começa no 7. Pegou dois bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiro a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois de quem não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul reuniu-os, levou a Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E eles disseram aos mensageiros de Jabes: diga ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Olha quantos homens o Saul precisou para derrotar os inimigos. Né? E volta lá para o meu título, que ninguém conquista só. E a faceta eu coloquei: Deus levanta pessoas para te ajudar e socorrer, mas muitas vezes não a enxergamos. Meu Deus, fortíssimo. Porque esse a gente povo já estava lá para socorrer, em prol desse que foi buscar uma outra liderança. E não chegou, precisou chegar ao fundo do poço, ao limite. Desespero. Um desespero, e muitas das vezes a gente é tardio em buscar um socorro mais preventivo ou de escolha de seguir realmente o que devemos seguir, que é debaixo da palavra de Deus. A gente espera chegar numa situação crítica da nossa vida, num desespero total, para buscar socorro. E às vezes tem pessoas ali levantando do teu lado, como os nossos estudos. Quantas pessoas ao redor do mundo, gente, um outro dia eu falei, né, tendo os estudos, né, como somos abençoados em ter acesso a isso. Em ter acesso a isso, em ter acesso a isso, um papel. E muitas pessoas em muitos países ainda não têm. Não tem. E muitos foram tolhidos, porque tem muitos países que não pode nem, a pessoa não pode nem mais estudar a Bíblia. Então, assim, temos muitos recursos de ajuda, recurso humano.
faz ideia do bem mais precioso, valioso que nós temos hoje na vida é o tempo. O tempo que não volta e nem tem como comprar. Então vocês têm pessoas cedendo e oferecendo, ofertando gratuitamente seu tempo para nos socorrer. Que são os nossos estudos, os nossos encontros, a nossa palavra. E que a gente arruma tempo para um monte de coisa, que foi o que a Ingrid falou, que simplesmente são distrações na vida. Que não agrega e soma nada. E vamos trazer para a palavra, né? O que seria esse povo aqui na nossa vida, Naás, que ele fala aqui, ó. Qual é a condição de Naás pra gente? Aqui trazendo para o nosso contexto. Eu vou tirar o seu tempo. Esse é arrancar o olho da gente. Porque o tempo, o olho, se eles iam arrancar o olho, eles iam perder a visão. Sim. Né? Então eles não iam mais enxergar. E nós estamos perdendo o quê? O tempo. Verdade. Com as distrações. Então qual é a oferta que ele está nos dando? Eu vou fazer essa aliança com vocês, mas eu vou comer o tempo de vocês. E o tempo você não tem como resgatar mais. Depois que eu furar o teu olho, você não tem como enxergar mais, porque você vai ficar cego. E você vai perder o tempo. E o tempo não tem como você voltar atrás. Não tem como você... Nenhum dinheiro que você conquistar no mundo vai fazer você resgatar o tempo que você perdeu. Verdade. Acabou. Acabou. Então é essa aliança que a gente está fazendo quando a gente se distrai daquilo que é mais importante e coloca coisas seculares no lugar de Deus. E supervaloriza aquilo que tem menos importância ao invés de priorizar o nosso tempo com aquilo que vai nos dar sabedoria, discernimento, nos conduzir, fazer com que a gente venha conduzir o nosso pensamento de uma forma correta, com atitudes corretas, com posturas e atitudes corretas. É isso que está acontecendo hoje, a gente está perdendo tempo. Essa é a aliança. Aí eu botei isso no pecado a confessar. Sacrificar a vontade de Deus ao invés dos meus desejos. É o que eu tenho feito todos os dias. Uhum. Sabe? Eu botei praticamente a mesma coisa, só que ao contrário. Não, isso eu botei na atitude para mudar. Rejeitar minhas vontades para cumprir as vontades de Deus para mim. É isso que você botou, só que de outra forma. Para ver como é que a palavra fala, hein? Mas aqui tá falando com nós duas, porque é a nossa questão, né? Então, mas assim, que tem coerência. Tem. Se fosse um estudo totalmente aleatório que não servisse para a nossa vida real, que muita gente às vezes acha que não vai encontrar respostas aqui. Olha quantas respostas. Isso aqui é... Não, e se não fosse tão efetivo, até as nossas respostas e a identificação desse caso para a nossa vida não fosse tão semelhante. Não ia se conectar tão fortemente. Exato. Porque de onde saiu essa explicação toda que dá pra Só você contextualizar no dia de hoje que a gente tá vivendo? E que a nossa percepção é a mesma. É a mesma, porque tá muito claro. Tá muito claro. Tá muito claro, gente. É a confirmação de que realmente responde. Muito forte a direção, gente. Muito forte. Na atitude pra mudar... Eu botei no meu pecado não me isolar e querer ter autossuficiência. Que é a mesma coisa que a mesma coisa. Que, né? É isso, sacrificar a vontade de Deus, que a vontade de Deus é o quê? Unidade. Né? No isolamento você não tem unidade. E automaticamente, quanto mais você se isola, mais você alimenta o desejo da autossuficiência. Claro. Né? E aí você faz o quê? Quando você sacrifica a vontade de Deus, você tá alimentando o quê? O seu próprio desejo egocêntrico. Que é o nosso desejo egocêntrico. De querer ser mais, além, sozinho, né? Isso aí. Na atitude para mudar, eu não tenho outra coisa para colocar ali, diante disso tudo que a gente falou aqui. Priorizar e não me distrair com aquilo que é menos importante. Se Deus já falou milhões de vezes, é assim, é tanto tempo, é o que eu preciso, você tem que fazer. Aí eu tô querendo tirar esse tempo que teria que ser de Deus e colocar em outra coisa para o quê? Alimentar a minha autossuficiência. Eu que consegui. Fui eu que conquistei. Eu fiz sozinho. Fui eu que fiz. Fui eu que... Então, eu vou botar isso. Eu vou botar deixar de alimentar o egoísmo e
a vaidade de querer seguir sozinha, sem precisar de Deus. Que na verdade é isso que eu tô fazendo. Porque é muito bonito, a gente fala, não, eu entreguei nas mãos de Deus. Não, eu tô debaixo da direção de Deus. Não, eu tô assim, mas a gente não faz uma análise minuciosa dos nossos comportamentos, que a gente age tanto no automático, já acorda no automático. Por isso que tem que ser de manhã isso aqui. Por isso que tem que ser de manhã logo assim que você acordar, porque isso aqui já te dá uma injeção de consciência. De cara já te injeta assim na veia, uma injeção de consciência. Que aí você já ali naquela hora ali, Deus já fala pra você tudinho, ó. Se você enxerga isso, aí o teu dia você já vai direcionar de forma diferente. Não tem jeito. Então, E no início é difícil você conseguir não é fácil. destrinchar tudo isso, né? Você ser detalhista para que você realmente chegue no fundo da questão, não digo nem problema, mas no fundo do ponto onde você precisa olhar mais, onde você precisa mudar, onde você precisa entender. Então é interessante quando tem essa troca dentro dos estudos, porque às vezes você não conseguiu se dilatar tanto dentro do assunto para você. Mas quando você escuta o relato da outra, fica mais fácil. você começa a abrir literalmente o seu olhar. Você começa a afiar a forma como você pode fazer isso com você mesma. É verdade. Fica mais fácil. Muito mais. Fica mais fácil, mais claro. Fica mais claro. Eu coloquei na atitude para mudar, né? Eu botei deixar de alimentar o egoísmo e a vaidade de querer seguir sozinha sem precisar de Deus. Eu tinha colocado aquilo que eu falei, rejeitar minhas vontades para cumprir as vontades de Deus para mim. Aí depois o pecado é evitar. No pecado é evitar, eu botei alimentar a autossuficiência. Porque, gente, eu vou falar pra vocês de verdade. Eu alimento isso diariamente. É algo que realmente Deus precisa matar de dentro de mim. E tem sido uma batalha muito difícil comigo. Muito difícil comigo. Sabe? E eu já consigo ver com clareza o quanto isso é nocivo pra minha vida, pra minha evolução e pro meu amadurecimento. Isso tá claro pra mim. Então, assim, eu não vou conseguir sozinha. Então, assim, eu mais do que ninguém, assim, na minha avaliação, dentro de mim, enxergando como é que eu tô dentro de mim, eu não posso seguir em outra direção que não seja essa. Eu preciso disso aqui pra me ajudar a vencer esse gigante que existe dentro de mim, sabe? E é coisa assim, do tipo assim, 2, 3 dias de ausência disso aqui já é o suficiente pra uma queda brusca, sabe? De estaca de novo, voltar em direção à estaca zero. Então, assim, eu não tenho como. E você, Raquel? E aqui esse povo, eles estavam buscando isso, de alguma forma. Uma autossuficiência, porque já tinham pedido, não queriam seguir com Deus. Pediram um rei, Deus mandou o rei. E mesmo assim eles não queriam. Eles foram em busca de outra direção, outra aliança, né? Outro povo que era inimigo deles, gente. Foram pro... Como a gente se colega em situações assim perigosas, a gente faz isso, Raquel? Às vezes você não tá fazendo num relacionamento, às vezes você não tá fazendo... Às vezes você tá fazendo com o seu trabalho, às vezes você tá fazendo com o seu filho, às vezes você tá fazendo com você. Você tá fazendo com você tá fazendo essas alianças erradas de dor e sofrimento pra você. Com você mesmo. Com você mesmo. Mas é uma análise individual que a gente precisa enxergar. Você botou o quê? Pecado evitar. Colocar problemas em situações que não estão no meu controle. É a falta da paz, né? Isso aqui é a falta de paz. Porque quando você escolhe, que é uma escolha, viver a paz de Deus que excede todo entendimento, você sai do controle e não vê problema em tudo. Eu tô demais, assim, esse final de ano e quero quebrar isso nesse início de ano, em 2025 e daqui pra frente. Então, no primeiro estudo do ano, eu quero
Eu declaro essa Amém. quebra de Glória a Deus. dramatização do problema, sabe? A gente tem essa tendência a fazer isso. Intensificar, né? Intensificar uma situação e simplesmente supervalorizar o problema, sabe? Supervalorizar o comportamento do outro que talvez não te agrade tanto. Aí você somatiza. Somatização, gente, é um perigo. É um perigo porque aquilo é a soma de todas as amarguras dentro de você. E aí você vai só alimentando. Só alimentando. Só alimentando. Então eu tenho tendência a somatizar as coisas porque eu guardo as coisas. E às vezes não. O mais inteligente a se fazer é largar. Largar de mão, deixa pra lá, principalmente aquilo que não está no seu controle. Que muito dessas coisas que não estão no seu controle é o comportamento do outro. Exatamente. O que está no teu controle é o teu comportamento. É o meu É o meu. comportamento. O do outro eu não consigo controlar. É, exatamente. Mas aí você vê como que a gente quer subjugar o outro. Subjugar, e não só isso, mas principalmente deixar-se afetar pelo comportamento do outro. Para responsabilizar. Sabe, responsabilizar. E quando você não responsabiliza, porque você já tem um certo entendimento que não adianta apontar ou julgar, o que você faz? Você guarda. Guarda, aí fica amargura. Aí ressentimento. Exato, E aí numa hora você vai falar. Numa hora você vai jogar. Geralmente é na explosão, Na explosão. Você vai jogar na cara, você vai falar, você vai lembrar. E aí olha aí a sequência de mais escolhas, no qual você não toma atitude lá no início. Que vai te colocar nesse lugar de humilhação. De humilhação com o inimigo. Você voltou pro mesmo lugar. Parou pra pensar, olha só. Olha quantos caminhos, quantas voltas a gente deu pra encaixar o quebra-cabeça e deu certinho. Formou. Porque é esse caminho. Não tem poderia ser evitado pelo simples fato de você já saber que o que não está no seu controle está no controle de Deus. Então entrega lá. Mas não é fácil. Não adianta a gente falar assim, tô entregando nas mãos de Deus. Se a gente não tiver esse relacionamento diário, de oração, de jejum, de estudo, de entendimento da palavra, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Só que eu também acredito que o teu ponto de partida é reconhecer isso. Porque muitas vezes as pessoas não reconhecem. Elas batem na tecla de que se estão vendo problemas, estão dramatizando, porque ela não vai enxergar com essa palavra dramatizando. Ela acha que tá normal, que tá no seu direito. E até dramatizar é como se a pessoa falar que você tá dramatizando, é como se você tivesse... vitimando. E te apontando algo ruim, né? Tipo assim, você tá fazendo isso, é como se você fosse uma pessoa assim. A pessoa não, é muito difícil a pessoa admitir que vitimiza, que dramatiza. Não. Eu, dramática, tipo, né? Se ofende. Se ofende, Então, chegar a esse ponto de reconhecer isso que você faz já é um bom sinal para exercer mudança. O próximo passo é realmente se colocar em ação para exercer a mudança. Mas é a pergunta que fica: você já chegou nesse ponto de reconhecimento? E não vai conseguir sozinho, gente. É muito difícil. Só Deus mesmo pra botar esse espelho na nossa frente e revelar essas verdades pra gente, só Deus. Mas eu acho que a chave para virar, o ponto de virada aí da mudança de pensamento e comportamento é o reconhecimento do que você está fazendo e você mesmo sabe que não tá legal e tá se incomodando com esse comportamento que você... Mas para isso você precisa identificar. Qual é a minha fase? Aquela fase do reconhecimento ali, né? Porque nada você vai conseguir progredir sem identificar. A gente não adianta, a gente vai ter que passar pelo processo de... Eu acho que é a parte mais difícil pra gente. Mais difícil, porque a gente sai... Beber a pousada? A gente sai do momento ter razão. E fica literalmente abrir mão de ter aberto. razão é muito difícil. E você fica literalmente aberto para aquilo que Deus está te direcionando a enxergar. E você, no fundo, não quer enxergar aquilo. Você não quer não ter razão. Então, eu no 6, na promessa para crer, eu vou botar essa passagem. Mateus 5:29. 29 e 30. Aí 29 fala do olhar e 30 fala da sua mão direita, fizer pecar, corte e lance fora. Isso aí. Se o teu olho te faz pecar, lança fora. Se a tua mão te faz pecar, lança fora. Se prive de tudo aquilo que te coloca num caminho errado.
e siga a direção de Deus. Então, Para escolhas melhores. para escolhas né? melhores. Eu vou botar isso na minha promessa para crer. E você, Raquel? Eu coloquei, não me desviarei, como é nosso primeiro estudo de 2025, eu estou profetizando essa Ô, promessa na minha glória! vida. Que alcance a todas nós. Gente, é que nem segunda-feira eu vou voltar a malhar, mas a gente nunca volta. Então vamos realmente colocar isso, e é muito legal também, sabe, fazer o que eu falava muito isso para as minhas alunas, escreva, pega a sua agenda. Hoje é dia Eu 6 de escrevi janeiro. no meu planner. No seu Uma porção de planner. coisa para 2025. Você escreveu um ano atrás? Escrevi no ano passado. Então é hora de você não rever. escrevi no começo do ano, não. Escrevi no final desse ano. Então você já fez de 2025. Eu escrevi uma porção de coisa lá, deixei escrito. Ótimo, porque você vai chegar agora em janeiro de 2026 e vai ticar realmente o que você foi. cumpriu, né? O que a gente esquece. O que você venceu e o que você deixou te vencer. Verdade. O quão forte você permaneceu, em que você fraquejou e no que você persistiu, no que você venceu. O queijão já acabou, cara? Tava aberto? Gente, isso é estudo de férias. Aqui é online. É versão Aqui férias. é online não, ao vivo. É ao vivo. Ao vivo é assim, a gente responde do requeijão, do queijo, entendeu? Que acabou. Oi, amor, fala. É edição férias, né? É, edição férias. O queijo? Não, requeijão. Não, tem ninguém tanto usou pra requeijão nada. aí. Tem um pote de requeijão aí na porta da geladeira que eu trouxe. Aberto, né? Ou não? Eu trouxe, acho que eu trouxe fechado. Não sei se alguém já abriu. Mas tá os dois fechados. Então abre! Então, eu coloquei. Eu já tô fazendo essa escrita já. Amém. Né? Amém. Pra gente conferir lá em 2026. Que eu não me desviarei da palavra e direção de Deus em 2025. Será um ano de resgate e renovo. Amém. Glória a Deus. Um motivo para agradecer, eu vou colocar, gente, os puxões de orelha de Deus. Porque eu preciso estar constantemente, assim, sabe? Sendo sacudida. Eu já percebi isso. Eu quero sair dessa condição, mas eu ainda não saí. Eu ainda tô precisando disso, sabe? Desses puxões de orelha. Como eles têm sido providenciais pra minha vida, sabe? Uhum. Como eles têm me startado, sei lá. Me feito refletir. Tem sido muito importante pra mim. E você? Eu coloquei nossos acessos e ferramentas, a ferramentas e pessoas que Deus proporciona. Não tem como não agradecer o que Deus às vezes nos dá de bandeja e a gente não valoriza. Meu Deus. Meu Deus. Como poderíamos tirar muito mais proveito na nossa caminhada evolutiva como ser humano na Terra? Já parou para pensar que o rio que não corre, ele apodrece, aquela água fica amarelada, com limo, mal cheirosa. E o ser humano que não evolui, ele morre em vida. Fazendo mesmo essa metáfora com o rio. O rio é água corrente para que ele sempre esteja límpido, cristalino, transparente, agradável de se olhar, de se sentir, de se banhar nele. Você não vai molhar os seus pés naquela água barrenta, parada, com limo no final, você fica com até com cheiro nojo. ruim, você fica com nojo. Fica até com nojo. É verdade. Faça essa metáfora, essa comparação. Eu acho que é isso, a gente ser grata com os acessos que a gente tem. Tava fazendo a metáfora do rio com a gente. Verdade. Com essa questão da gente realmente buscar a evolução na Terra, gente. Né? Tá sempre evoluindo, tá sempre buscando conhecimento para se tornar um ser humano melhor, para se tornar um rio corrente. E tem a ver também isso que você falou, que você estava falando, eu estava lembrando aqui. A informação que a gente recebe. Deus flui assim, como rio de água viva. É isso então, aí. a água parada, ela apodrece. A água corrente, não. Ela se renova. Uhum. Então, isso que a gente está recebendo de Deus, a gente precisa passar. É. Quanto mais você recebe, mais você passa, mais ele deposita. Mais ele deposita. Mais ele deposita. Se você ficar deixando aquilo guardado dentro de você, vai apodrecer. Porque não tem como. A palavra de Deus, ela precisa ser
como a água corrente, é rio de água viva. E você não usa. É tanta informação, você se enche tanto que você não usa da forma correta. Porque quando você passa adiante, você ensina, você fala, você ajuda, você também está se alimentando. É verdade, você também está se alimentando. Porque você está ouvindo de novo aquilo que você está falando. Um exemplo a seguir, eu vou colocar... Olha, um exemplo a seguir, eu vou colocar renovar as minhas esperanças todos os dias. Ou seja, confiar na direção de Deus. Porque aqui, trazendo para o texto, o que Saul fez? Saul podia ter deixado, sei lá, ele podia ter se enfraquecido diante de encontrar aquele povo chorando e saber que eles estavam querendo fazer aliança com outros líderes, né? Ele podia ter se sentido diminuído e ele já tinha essa tendência. Porque ele quando Deus chamou ele já se colocou nessa condição de falar que ele não era capaz, que não era para ele. Ele já tinha essa tendência, mas de alguma forma ele estava fortalecido e ele se manteve firme ali naquela hora e tomou a direção, e tomou as atitudes certas, fez as escolhas certas, não olhou com julgamento para aquele povo que estava trocando ele, sabe? Não alimentou aquele sentimento contrário que estava propício ali naquele meio, sabe? Então eu botei isso, confiar na direção de Deus. E quando você está olhando para Deus e confiando na direção de Deus, mesmo que as circunstâncias, elas apareçam, elas não prevalecem, elas morrem diante de tudo aquilo que Deus te promete, diante de tudo aquilo que Deus te garante, sabe? Então eu botei isso. Verdade. Eu botei a nobreza de Saul. Fiquei muito admirada como ele tomou as rédeas da situação rápido. Ele agiu rápido, sabe? Ele se colocou em uso de Deus para o bem maior. Disponível. E não titubeou em ajudar e socorrer aquele povo que tinha rejeitado mais fraco, ele, de alguma forma, que estava mais vulnerável, que pediu socorro. Acho que ele não olhou a quem? Faça o bem sem olhar a quem? Foi isso que ele fez, né? Com os mandamentos de Deus. E ele exerceu com primor. Só que precisa ter nobreza para ajudar a pessoa que te menosprezou. E tá com a mente saudável. A pessoa que te feriu. E a gente tem... Isso é acho que um dos maiores motivos de rancor, raiva, discórdia, mágoa que o ser humano alimenta na Terra. Né? É você deixar de lado qualquer mal que alguém possa ter feito para você e ter a nobreza, com o exemplo a seguir aqui de Saul, e ser melhor e não agir da mesma forma com quem te causou mal. Muito bom. Na minha oração eu botei: Pai, obrigado por sempre me amparar e me guiar com a sua palavra. Porque nada mais é do que isso, né? O que ele tem feito conosco todos os dias aqui. Renovar as nossas forças, as nossas esperanças, reforçar a importância que nós temos para ele, quem nós somos para ele, como nós precisamos valorizar isso. Então meu agradecimento é esse, a minha oração hoje é essa. Quero agradecer a Deus por esse amor, né, de estar sempre me recolocando na linha, sabe? Toda hora eu saio do trilho e ele tá me recolocando ali no trilho de novo, me permitindo me enxergar de uma forma que eu nunca conseguiria me enxergar se não fosse através desse movimento dele, dessa disponibilidade, desse amor. Então eu coloquei isso. Você, Raquel. Eu não fiz a minha oração, então eu vou ler uma oração que eu acho que é muito providencial para esse período do ano que a gente está começando, que você fique com isso como lembrete para te dar forças a buscar mais de Deus. Deus, obrigada por me convidar a buscar-te mesmo com todas as minhas dúvidas, medos e questionamentos. Em vez de confiar na minha própria força, que eu busque a ti e a tua verdade em todas as coisas. Ajude-me a deixar de lado o orgulho e a me aproximar de ti com o coração humilde. Transforma meus medos em coragem, assim como fizeste com Saul. Guia-me em direção à tua verdade e à tua luz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Tudo que a gente precisa, né? Assim, dos princípios, o que eu aprendi aqui? Que
força, né? Coragem, não deixar o medo me aprisionar, porque de alguma forma aquele povo, em algum momento eles sentiram medo, alimentaram esse medo e foram buscar outra alternativa que não era condizente com o que Deus já tinha direcionado a eles. Acreditar nas promessas de Deus, confiar e não desistir. E você? Princípios, eu vou colocar resiliência, sabedoria e o controle da minha ansiedade em resolver os problemas sozinha. Amém. E na palavra-chave eu vou colocar coragem, porque assim, coragem de Saul, né, de estar diante de um povo que rejeitou ele, e mesmo assim permanecer firme, seguindo a direção de Deus, sem julgamento, olhando com misericórdia, confiando de que Deus ia mudar todo aquele cenário, né, acreditando, né, Palavra-chave. Liderança. Eu acho que muito das nossas escolhas está em nos liderar. Eu ia falar isso, liderança em nós mesmos. Porque quando a gente nos lidera com afinco, né, seguindo o nosso propósito, firme no que a gente quer, a gente fraqueja menos. Não vou dizer que não fraqueja, mas acho que fraqueja menos. É um caminho de mais vitória do que derrota. Derrota, exatamente. Exercer a liderança, não se entregar, né? Ou então não só usar aquele jargão que muitos crentes evangélicos usam, tá na mão de Deus. Não, tá na nossa mão também.